Pessoal, graça e paz. A minha garganta não está muito boa, então eu peço que vocês não reparem, tá bom? Peço também para vocês não repararem os barulhos externos. Peço para você prestar atenção no meu áudio, ok? Eu recebi essas 10 perguntas em um pacote só. É muita coisa. Então não vai dar para responder cada uma delas de forma super, hiper, mega detalhada. Caso contrário, eu iria precisar de muito tempo. E eu não estou tendo esse tempo. Então eu vou responder cada uma de forma resumida. Mas eu vou resumir de uma forma que você ouça e entenda. Tá bom? Então pode ficar tranquilo. Eu também vou abordar a escatologia de uma forma completa e não denominacional no nosso curso bíblico de teologia não denominacional, o qual eu estou ministrando, certo? A nova turma vai ter início dia 7 de janeiro de 2019. Hoje é dia 19 de novembro. Você tem até depois de amanhã para entrar em contato comigo e realizar a sua matrícula dentro desse lote promocional, tá bom? É um curso dividido em módulos. Nós vamos ter um total de 7 módulos. Dentro de cada módulo, nós vamos ter 7 aulas. E eu vou lançar 4 aulas por mês. Dentro dessa promoção, que vai até depois de amanhã, cada aula vai custar apenas R$15, tá bom? É um curso à distância, digital. Depois do dia 21, as matrículas vão continuar abertas. Só que o preço por aula será outro, tá bom? Então, entre em contato comigo. O número, os detalhes acerca do curso, tudo na descrição desse vídeo, ok? Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Eu vou responder 5 perguntas nessa primeira parte. Depois eu vou gravar uma segunda parte e responder as outras 5 perguntas, tá bom? Para evitar do vídeo ficar muito longo e cansativo, né? Primeira pergunta diz o seguinte: se a igreja não passou pelas 69 semanas de Daniel, então por que ela passaria pela 70ª semana? Olha, eu vou fazer uma pequena suposição aqui. Vamos supor que quando você nasceu, o seu bisavô já tinha morrido. Aí eu te pergunto, fulano, por que naquele determinado dia você foi dormir e não despediu do seu avô? Aliás, do seu bisavô? Cara, naquela época você ainda não existia. Então esse tipo de pergunta não tem fundamento, tal como a igreja ainda não existia durante as 69 semanas de Daniel, certo? Algumas pessoas vão dizer que nessa época Israel era um tipo do que viria a ser a igreja no futuro. Ok, tudo bem. Existem algumas ressalvas, mas ok. Porém, a igreja, dentro de um conceito neotestamentário, não existia nessa época. Seja um tipo, ou seja, dentro da prática. Por exemplo, durante o ministério de Jesus Cristo, nós já tínhamos pessoas chamadas para fora do conjunto de leis veterotestamentárias. Jesus se dirige a essas pessoas
na condição de igreja. Mateus capítulo 18, versículo 17. Certo? Depois, nós temos a inauguração dos dons na igreja. Atos capítulo 2. Mas, seja uma forma ou outra, ainda não existia na época das 69 semanas. Certo? Você pode usar a tipologia, mas a literalidade 100% não. Então, se ainda não existia nessa época, não tem como ter participado dessa época, dessas perseguições e tal. Você está conseguindo entender? Aí o autor da pergunta fala das 69 semanas de Daniel, que nos remete ao assunto 70 semanas de Daniel. E eu vou gravar um vídeo específico acerca disso em uma outra ocasião, tá bom? Mas nota-se que o autor da pergunta tem uma visão dispensacionalista acerca das 70 semanas de Daniel. E isso traz vários problemas. Eu vou falar de uma forma mais aprofundada no curso, tá? Mas veja bem, Daniel capítulo 9, versículo 25, diz o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Ou seja, tudo vai durar até aí, dentro desse contexto. Tá bom? Aí a Bíblia continua. 7 semanas e 62 semanas. Versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Eu te pergunto, o Messias vai ser tirado em qual semana? A Bíblia diz que é depois das 62 semanas. Mas a mesma Bíblia diz que antes dessas 62 semanas, nós tivemos 7 semanas. Então, 7 mais 62 igual 69. A Bíblia diz que o Messias vai ser tirado depois das 62 semanas. Só que antes nós tivemos 7. 7 mais 62 igual 69. Depois de 69 nós temos, entendeu? Eu vou falar acerca disso de uma forma mais detalhada em um outro vídeo. Mas as nossas traduções têm ponto e vírgula, vírgula, 2 pontos, ponto final, né? Isso não tem no que nós temos por originais. Dessa forma não, nós temos paralelismos hebraicos. E se a pessoa não entender o paralelismo, ela não vai entender as 70 semanas, certo? Não vai. Nós temos também, por exemplo, essa questão do tirado, que está escrito no versículo 26. Nós temos que entender a etimologia disso aí. Caso contrário, as pessoas vão fazer confusão aí com relação às 70 semanas de Daniel. Você está conseguindo entender o raciocínio? Bom, o foco é, a igreja não passou pelas 69 semanas porque ela não existia. Da mesma forma que você não despediu do seu bisavô antes de dormir, porque naquela época você também não existia, né? Pessoal, não reparem os barulhos externos. Prestem atenção no meu áudio, por mais que a minha garganta não esteja muito boa, tá bom? E a segunda pergunta diz: se Mateus, capítulo 24, versículo 16, diz respeito à igreja, eu devo me mudar para a Judéia, para fugir para os montes, quando o anticristo atacar Jerusalém? Como farei para fugir se porventura eu morar
em uma cidade que não existem montes? Vamos lá. Eu já gravei um vídeo específico a respeito de Mateus 24, onde eu falo de uma forma mais aprofundada. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então eu não vou falar aqui tudo o que eu já falei no outro vídeo. Aqui eu vou resumir. Veja bem. Mateus capítulo 24, versículo 26. Aliás, versículo 16 diz: Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Jesus também está falando para discípulos na condição de tipo de igreja, certo? E para judeus também. Outros judeus que ainda estavam enquadrados no conjunto de leis veterotestamentárias, mas a questão é, Jesus disse: os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Já pensou se fosse preciso Jesus dizer: quem estiver em Éfeso, fuja para tal lugar. Aqueles que estiverem em Roma, fuja para tal lugar. Aqueles que estiverem em Sardes ou Laodiceia, fuja para tal lugar. Iria precisar muito tempo, muito texto, de forma desnecessária. Então nós temos que entender o tipo, né, a tipologia. Nós temos que entender o ciclo escatológico que o Novo Testamento faz. Por exemplo, algumas pessoas vão olhar para a invasão de Jerusalém no ano 70, que foi promovida por Tito e tal, você já conhece. Algumas pessoas vão olhar para essa invasão de Jerusalém no ano 70 e vão dizer: foi um tipo da grande tribulação. Outras pessoas vão olhar para o Holocausto e vão dizer assim: foi um tipo da grande tribulação. Porém, no entanto, contudo e todavia, a grande tribulação de fato ainda não aconteceu, certo? A Bíblia diz, Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A Bíblia está dizendo que é para o mundo todo. E está dizendo que não houve outra igual. E nem vai haver outra igual, certo? Para você ter uma ideia, em termos de números de mortes, o Holocausto foi pior que a invasão de Jerusalém no ano 70. Então, a invasão de Jerusalém já não poderia ser classificada como a grande tribulação, porque a Bíblia diz que não vai haver outra pior, certo? Agora, dentro da tipologia, nós podemos fazer esses usos. Você está conseguindo entender aí o raciocínio? Então, não havia necessidade de Jesus falar assim: quem estiver em Éfeso, fuja para tal lugar. Quem estiver em Corinto, fuja para tal lugar. Não havia essa necessidade, né? E nessa época aqui, nós já temos o tipo de igreja, né? Por exemplo, eu citei Mateus capítulo 18, versículo 17. Como que nós temos a igreja em Mateus capítulo 18 e ela ainda não existe em Mateus capítulo 24? E claro que Mateus capítulo 24 fala de arrebatamento. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Você vai ver que o contexto anterior, o contexto durante e o contexto posterior desse versículo falam da segunda vinda de Cristo. Então, faz referência ao arrebatamento, sim. Agora, você quer saber mais acerca de Mateus 24, de uma forma mais detalhada, mais aprofundada? Assista o vídeo onde eu falo de forma específica acerca desse capítulo. O link na descrição desse vídeo. Você entendeu a resposta para essa segunda pergunta? Não havia a necessidade de Cristo citar cada cidade existente e dizer
para onde os moradores de cada uma deveriam fugir na época da grande tribulação. Certo? Eu acho que você já entendeu. Eu sei que escatologia é uma matéria complexa, eu sei que eu estou respondendo de forma resumida, mas eu também sei que você está entendendo. Certo? Vamos lá? Terceira pergunta. Mateus 24, versículo 20, diz: Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, e nem no sábado. Que diferença faz para um crente brasileiro ou africano, por exemplo? Olha, quando você faz a exegese disso aqui, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque nós, cristãos, nós que fazemos parte da nova aliança, não estamos inseridos na obrigatoriedade da guarda desse dia, certo? Só que quando Jesus falou isso aqui, judeus que estavam inseridos na antiga aliança guardavam esse dia. Então nós temos que entender a tipologia, certo? Aí depois nós fazemos a analogia, ou seja, a exegese, né, dentro desse contexto. Essas duas. Para os nossos dias. Ok? E aí você vai ver que isso aqui não faz sentido para nós dentro de um contexto escatológico neotestamentário. Então, o autor da pergunta não se atentou a esse detalhe, né? É preciso entender isso aí. Ainda com relação a essa tribulação que é citada em Mateus 24, porque aqui o autor da pergunta usa Mateus 24, 20, algumas pessoas podem dizer assim: mas Deus não nos destinou para a sua ira. Você sabia que ira, nesse contexto, não faz referência à grande tribulação? Aí algumas pessoas podem dizer assim: mas Jesus virá como um ladrão. Você sabia que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz que Jesus vai vir como um ladrão para aqueles que estão em trevas, e a igreja não está em trevas? Ainda com relação a Mateus 24, você vai ver Jesus dizendo em Marcos, capítulo 13, versículo 29, por que eu estou fazendo essa ligação? Porque é o mesmo sermão. Mateus 24 e Marcos 13. Jesus diz assim: eu venho depois do cumprimento de todos os sinais, inclusive a grande tribulação. Quando? Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós só sabemos que é depois do cumprimento de todos os sinais. Então eu acho que você já entendeu aí a resposta para essa terceira pergunta. Entendeu? Sério? Posso passar para frente? Vamos lá. Quarta pergunta. Diz o seguinte: se a igreja estará na terra durante a grande tribulação, então, para onde seremos arrebatados? Já que após a sua vinda visível, Jesus ficará na terra por 1000 anos. Nota-se que o autor da pergunta enxerga o milênio a partir da visão pré-milenista dispensacionalista. Mas veja bem a pergunta. Olha, se a igreja estará na terra durante a grande tribulação, então para onde seremos arrebatados? Já que após a sua vinda visível, Jesus ficará na terra por 1000 anos. É preciso entender que a finalidade chave do arrebatamento não é um escape. A finalidade chave do arrebatamento é a transformação desse corpo carnal, pecador, em um corpo espiritual, incorruptível. Você vai ler isso aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, 53. Então, a finalidade chave do arrebatamento não é um escape, e sim a transformação do corpo carnal, pecador, em um corpo incorruptível, certo? Aí o autor da pergunta fala: já que após sua vinda visível,
Jesus ficará na terra por 1000 anos. Olha, vamos supor que essa visão esteja certa. Vamos supor, tá bom? Então Jesus vem antes da grande tribulação, arrebata os cristãos. Esses cristãos, para entrarem no céu, precisam ter seus corpos carnais transformados em corpos incorruptíveis, corpos de glória. Depois da tribulação, Jesus vem com esses cristãos para reinar na terra durante 1000 anos. Olha o problema. Nós teríamos pessoas com corpos espirituais, incorruptíveis, corpos glorificados, vivendo durante 1000 anos aqui na terra, juntamente com pessoas de carne e osso. Olha que loucura. Isso é para você ter uma ideia. Aí dentro dessa visão, depois desses 1000 anos, Satanás vem, induz os ímpios e eles cercam o arraial, onde Jesus vai estar com essas pessoas essas que estão em corpos espirituais, glorificados, incorruptíveis. Então esses ímpios ameaçam Jesus e essas pessoas. Esses ímpios vão estar usando armas terrenas, espingardas, metralhadoras. Você consegue imaginar metralhadoras ameaçando pessoas que estão revestidas de glória, de incorruptibilidade. Cara, isso é loucura. Com todo respeito às pessoas. Eu não estou falando contra pessoas, eu estou falando com relação à doutrina. Então, existem vários problemas dentro dessa visão pré-milenista, dispensacionalista. Eu poderia citar vários aqui, mas vou deixar para falar disso de uma forma mais detalhada no curso, mas eu sei que você já entendeu a resposta para essa pergunta, né? O foco da resposta para a pergunta número 4 é: o arrebatamento não existe para proporcionar um escape, certo? E sim para transformar esse corpo pecador em um corpo incorruptível. E não me venham com Apocalipse 3:10. O Apocalipse é dividido em 3 períodos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Apocalipse 3:10 faz parte do primeiro período. Já aconteceu, nós podemos usar como analogia, mas não de forma literal, etc. Tem que estudar também a etimologia da preposição é que, em Apocalipse 3:10. Não é da tribulação, e sim na tribulação. Porém, isso faz parte do primeiro período. Se você quer saber mais a respeito de Apocalipse 3:10, eu já gravei um vídeo explicando isso de uma forma super detalhada. O link na descrição. Para evitar de eu ter que falar aqui tudo que eu já falei no outro vídeo, por favor, me entenda. Certo? E a pergunta número 5 diz o seguinte. Nós estamos com 23. Vamos lá? Diz o seguinte: se a 7ª trombeta do Apocalipse é a última trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, por que só ela é chamada de trombeta de Deus? As outras 6 não são de Deus? Eu escrevi até uma observação aqui para não esquecer, porque minha memória é muito boa para esquecer as coisas. Eu escrevi uma observação que diz o seguinte: ela, ou seja, essa trombeta também é chamada de última. Será que a última toca antes da 7ª? Ou será que a última trombeta toca antes da grande tribulação? Porque é o seguinte, nós não podemos confundir trombetas relacionadas à ira de Deus com a última trombeta que anuncia a segunda vinda do Messias. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, dentro desse contexto. Tá bom? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que esse arrebatamento, ou seja, essa transformação, vai ocorrer mediante o tocar da última trombeta. Eu te pergunto, a última trombeta toca antes da grande tribulação?
E se você está afirmando que essa última trombeta é a sétima do Apocalipse, eu te pergunto, a sétima do Apocalipse toca antes da grande tribulação? Não. Então também não tem arrebatamento antes da grande tribulação. Porque a Bíblia diz que o arrebatamento é mediante o tocar da última trombeta. Você vai ter que arrumar aí uma última trombeta tocando antes da grande tribulação. E mais, não confunda trombetas ritualísticas veterotestamentárias com trombetas escatológicas neotestamentárias. Eu vejo muitas pessoas fazendo essa confusão, tá bom? Eu fiz aqui um questionário com 5 perguntas para essas pessoas. Eu estou respondendo perguntas, tenho o direito de fazer perguntas, não é verdade? Eu vou deixar esse questionário, aliás, o link para download desse questionário na descrição desse vídeo e na descrição também da segunda parte. Tá? Eu vou finalizar aqui, em uma outra ocasião vou estar gravando a segunda parte. Entre em contato comigo, faça parte do nosso curso. Aproveite, até depois de amanhã, ou seja, até o dia 21 de novembro de 2018, você pode entrar em contato comigo e fazer a sua matrícula dentro desse lote promocional de inscrições. Os detalhes sobre o curso na descrição desse vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.